acompanhando a programação da TV Mar. Nós estamos iniciando mais um TV Mar News nessa manhã de sexta-feira, pois é 8 já de maio, sexta-feira, e a gente inicia o programa lembrando que se você precisa sair de casa, mas não quer perder a nossa programação, não tem problema algum, é só baixar o aplicativo da TV Mar no teu celular e você vai ter toda a programação da gente na palma da tua mão. Vale lembrar que nós também estamos passando ao vivo no portal Gazeta Web, então acessa lá www.gazetaweb.com e além de você acompanhar toda a nossa programação, também vai poder ficar muito bem informado sobre tudo o que acontece aqui no nosso estado, no país e no mundo inteiro. Vale a gente lembrar que também estamos presentes nas redes sociais. Segue a gente lá no Instagram, também no Facebook e acompanha o nosso canal no YouTube. Lá você vai poder ver e rever as nossas matérias, programas, entrevistas e matérias especiais também. E a gente inicia amanhã sempre dando aquela passadinha na Gazeta Digital. E hoje a gente também vai fazer a mesma coisa, passando aqui na Gazeta Digital, para deixar você informado sobre o que rendeu destaque e manchete para o dia de hoje. Alagoas deve ultrapassar hoje marca de 100 mortos por coronavírus. Com mais 9 casos, o estado chegou ontem a 98 mortes causadas pela Covid-19. E, considerando a média dos últimos dias, deve ultrapassar os 100 óbitos nesta sexta-feira. O número de infectados subiu para 1.867. O de pacientes recuperados é de 588. O Brasil tem 9.146 mortos e 135.106 casos confirmados. E a gente vai trazer daqui a pouquinho mais informações sobre como é que está a curva aqui para o nosso estado em uma entrevista ao vivo aqui com o infectologista Renê de Oliveira. A gente tem aqui outras informações também. Medidas de isolamento são desrespeitadas aqui em Maceió. Medidas que impõem maior rigor e isolamento social constantes do novo decreto ainda são ignoradas por muita gente, como ambulantes que invadiram os calçadões do comércio e pessoas que insistem em frequentar as praias. E a gente está ao vivo com Mara Almeida, de lá da orla da cidade, aqui também da nossa cidade, a Orla Marítima, trazendo exatamente informações sobre isso. Foram colocadas ali algumas grades para interditar o calçadão e a gente vai saber mais informações com ela. Bom dia, Mara, para você. Bom dia também ao Márcio André. Bom dia, Porlane. Bom dia a você, telespectador aí da TV Mar, que está acompanhando o TV Mar News nesta manhã de sexta-feira. Pois é, viu, Porlane? Pedi para o Márcio já girar a câmera. A nossa orla já está, sim, interditada em diversos pontos. O município, a Prefeitura de Maceió, tomou essa decisão para impedir a aglomeração de pessoas devido à pandemia do novo coronavírus. A área da orla que liga aí os bairros da Pajuçara, Ponta Verde e Jacarecica, que geralmente é mais utilizada para visitação, passeio ou atividades físicas, foi bloqueada com grades e fitas de isolamento. Também eles colocaram algumas placas em alguns pontos para informar que a Prefeitura de Maceió está aí atuando contra o novo coronavírus. Essa medida ela foi tomada após a publicação do novo decreto do governador de Alagoas, Renan Filho, que foi divulgado na última terça-feira, e ele ampliou o isolamento social para conter o avanço do novo coronavírus aqui no estado. A Guarda Municipal está responsável para fazer a fiscalização de todo o percurso, com agentes da bike da patrulha, e também vai orientar quem descumprir o decreto. O decreto, lembrando, mantém as regras do documento anterior e torna obrigatório o uso de máscaras de proteção para todos os cidadãos. Das novas medidas também, a que chama mais a atenção é essa, que é a proibição de acesso ao calçadão das orlas Lagunar e Marítima. A gente está aqui nesse ponto da Ponta Verde. Também os calçadões que dão acesso aos rios. A Prefeitura de Maceió, ela informou aqui para a nossa equipe de reportagem que iniciou na quarta-feira a instalação desses equipamentos aqui para isolamento da orla de Maceió, que essa medida ela visa cumprir realmente o decreto estadual que proíbe o acesso da população às praias, calçadão das avenidas Beira-Mar, Beira-Rio e Lagoas, além também das praças, assim também como proíbe o estacionamento de veículos ao longo dessas ruas e avenidas.
A determinação, ela servirá, né, até o próximo dia 22 de maio e ela pode sim ser prorrogada, dependendo de como é que vai funcionar esses dias do decreto aqui na nossa cidade. E a gente estava aqui, né, Porlane, desde cedo, e a gente já viu aqui passando o pessoal da patrulha, de olho, guarda municipal, vigilância sanitária, também já passou por aqui, a viatura da polícia, enfim. A fiscalização, ela está acontecendo, a gente vê que as pessoas de fato não estão ali no calçadão, mas a gente já viu algumas pessoas passando aqui pelo canteiro, né, como a gente chama aqui dessa parte da orla. Algumas pessoas passando sem máscara, fazendo atividade física, mas a fiscalização ela está acontecendo, está sempre o pessoal passando aqui e acredito que esse trabalho de orientação ele ainda deve estar acontecendo. Sobre essa necessidade, né, gente, que a gente tem de fazer exatamente esse trabalho de isolamento social de fato funcionar. E a gente tem mostrado aí diariamente também para vocês esse número tão grande de infectados. E aí a gente pode então já conversar aqui no estúdio com o Dr. René, que ele vai então poder nos explicar, ele que é infectologista do Hospital Veredas, e vai poder nos explicar um pouco mais sobre como é que está esse momento aqui do nosso estado. A gente tem visto um número crescendo, né, cada vez mais. Existem especialistas, inclusive, Dr. René, que falam que a gente está próximo do pico, que aproximadamente lá para o dia 15 Alagoas vai atingir então aí o pico dessa curva. Eu queria ouvir então a tua opinião. Bom dia para o senhor. Bom dia. Assim, eu acho que o que acabou atrapalhando, talvez, é que o pico ele foi sendo postergado, né, tá? Eu acredito, outras pessoas não, mas eu acredito que foi devido às medidas tomadas no passado, com uma certa observância com relação ao isolamento social, ao distanciamento social. Isso nos levou a permanecer com um número pequeno de casos durante um tempo bem longo. Só que agora, semana passada e essa semana, a coisa mudou completamente. O número de casos explodiu, muita subnotificação e a quantidade de mortos também está numa crescente e eu acredito que vai permanecer nessa situação. Com isso, assim, principalmente com relação às vagas de UTI, nós já estamos chegando no limite e esse limite ele precisa ser respeitado. Respeitado como? Existe a necessidade de fazermos com que a famosa curva fique achatada, para que um número menor de pessoas chegue no sistema de saúde e vá precisar de uma vaga de UTI. Doutor René, a gente tem visto, a gente sabe que o tempo de contágio, né, dessa doença dura em cerca de 15 dias. Então, será que ainda dá tempo de a gente conseguir achatar essa curva se a gente tem aí a previsão desse pico para o dia 15? O que se fala nos trabalhos e quem está pesquisando essa doença é que nós teremos vários momentos, tá? Não será esse momento apenas, esse mês. Nós teremos outros momentos, setembro, não sabemos ainda direito como. Precisamos nos preparar para os próximos momentos. O hoje, o que a nossa sociedade está fazendo hoje, vai corresponder a daqui a 15, a daqui a 20 dias. Se essas medidas que foram implementadas pelos órgãos públicos, tanto município como Estado, sendo respeitadas, eu acho que o número de casos vai cair e a necessidade de internação também, e a pressão sobre o sistema de saúde também, como um todo, né? A gente tem aqui a imagem, inclusive, para mostrar. Eu queria que aqui a técnica colocasse aqui, então, na televisão, para que a gente pudesse explicar de forma mais didática, né, quem está acompanhando aqui a nossa entrevista. E, doutor René, então, poder explicar como é que funciona essa dinâmica da curva. Fique à vontade. É uma imagem que está em todos os lugares, é um pouco difícil para o entendimento, mas o seu conceito é bem básico, tá? Mostra duas situações. Sem o controle, como é a preferência
do governo federal, sem nenhuma medida de isolamento social ou distanciamento social, nós teríamos, parece que é o que está acontecendo, uma explosão do número de casos. Tá? E essa explosão, que é exatamente essa curva aqui laranja, ela vai superar e muito a capacidade do sistema de saúde em oferecer algum tratamento. Por quê? Porque o sistema ele é limitado. Ele foi feito para o passado. Nós continuamos ainda tendo pacientes com derrame, com AVC, com infarto, pacientes que precisam de cirurgia. Esses pacientes eles não desapareceram. Eles terão, obrigatoriamente, de ter o seu espaço dentro desse sistema. E nós agregamos uma outra patologia, que é uma patologia extremamente de fácil contágio, de fácil contaminação, e em alguns grupos extremamente grave, principalmente os diabéticos, os hipertensos, os obesos, os imunossuprimidos. E são esses pacientes que vão chegar aqui. Chegando nessa situação, acima da capacidade que o sistema de saúde tem para oferecer, não terá atendimento. Vão precisar de um leito de internação de enfermaria, não terá. Ainda temos hoje, é para ter. Tá? Vão precisar de um leito de UTI e não terão. Nós não temos mais no serviço público. Certo? Muito difícil você encontrar. É necessário alguém receber alta ou alguém morrer para que um outro paciente entre no sistema. Essa já é a situação aqui do nosso estado. A gente não tem mais leitos de UTI para atender as pessoas com Covid-19. Os leitos que foram agregados, eles já são insuficientes. Por quê? Porque o número de casos é muito grande. A nossa sociedade ainda não acordou para esse problema. Só tem essa noção quem necessita ir até uma UPA ou até um gripário público ou de qualquer instituição privada, todos lotados. Tá? Essa pressão no sistema de saúde implica na necessidade de se ampliar o número de vagas, mas isso leva muito tempo e requer um gasto extremamente alto com relação do ponto de vista financeiro. Então, o objetivo do distanciamento social, que pode ser cruel do ponto de vista econômico, mas ele é extremamente eficaz do ponto de vista de saúde pública, é fazer com que essas pessoas elas adoeçam em um tempo mais longo. No lugar de adoecer daqui a 15 dias, paulatinamente. 1 mês, 2 meses. E isso acaba também dando tempo para que o setor público, né, acabe se preparando para a chegada dessas pessoas, que eu acho que isso é extremamente necessário a gente explicar, né? O que a gente espera se fala que muita gente vai adoecer e de fato vai, mas o que a gente espera é que as pessoas tenham um atendimento nas unidades de saúde e para isso as unidades de saúde precisam se preparar, porque ainda não está dando tempo. Nós tivemos aí, inclusive, informações a nível nacionais dizendo que a compra de respiradores que tinham sido feitas no exterior ainda não chegaram e não vão chegar, porque a pessoa que vendeu, no caso, né, disse que não ia ter como mandar aqui para o país. Então, a gente não tem esse o que é que eu posso dizer, esse excedente, digamos assim, não temos essa compra, né? O senhor poderia explicar para a gente em que momento o Estado está aqui? Nós estamos chegando no limite da curva, aqui, tá? Não aqui, porque aqui é mais esparçado. Aqui, nesse ponto. A tendência é que na próxima semana ou na outra, se nada for feito, essa linha da capacidade do sistema de saúde, ela venha a ser ultrapassada. Na próxima semana? Eu acredito que sim. É o que eu vejo nas UPAs. O senhor acredita que seria necessário, então, aqui para o nosso estado, principalmente para a nossa capital, que é a cidade que mais apresenta tanto o acolhimento dessas pessoas doentes e os números de casos também, né? O senhor acredita que seria necessário, então, a gente entrar em lockdown? No confinamento. É uma decisão política, sim, e tem que ser uma decisão coordenada. Nós não temos coordenação, assim, tanto a nível municipal, estadual, sim, existe uma boa interação, mas a nível federal, não. Para você ter
um confinamento adequado, que é parar tudo, você precisa ter o nível federal ajudando, assumindo, né? Agora, quando não existe essa coordenação, a sociedade não sabe a quem vai atender, se fica em casa ou se sai de casa. Mas se essa explosão de casos realmente vem acontecer, lembrando que não é na região da Ponta Verde, não é na região da Jatiuca, ou é na região do Tabuleiro, é ali na Orla Lagunar, que são muitas pessoas que brevemente estarão falecendo dentro de casa. Não é nada assim, não é um pensamento que não deve ser levado em consideração, porque nós temos a experiência de Manaus, né, tá? Que as pessoas estão morrendo dentro de casa, e quando isso acontecer, eu acho que vai ser o momento de fazer o confinamento, sim. Doutor Renê, só para a gente deixar aqui claro para quem está nos assistindo, qual é o momento que a gente diga, olha, procura ajuda médica? E a partir de que momento que a gente deve dizer isso para um paciente que está com suspeita ou que está acometido com a Covid-19? O ideal era que o sistema de saúde garantisse a testagem para todo mundo. A Alemanha tentou fazer isso, tá? É uma questão de organização, não é uma questão de financeira, porque nós estamos gastando muito com essa situação. Testar todo mundo. Nesse caso, todo mundo com um quadro respiratório deveria procurar uma unidade de atendimento. São as mais simples, tipo os gripários, até as UPAs que são mais especializadas. Mas na nossa situação, não. A pessoa ela precisa ser muito criteriosa ao procurar o serviço de saúde. Ela precisa ter clareza com relação à sua clínica, o que está sentindo. A febre. Vale a gente ressaltar que na nossa situação não dá para procurar o sistema de saúde por conta da lotação, né, digamos assim. É um risco que a pessoa corre e uma pressão que a pessoa vai colocar no sistema de saúde, que vai, no lugar de ajudar ela própria, vai atrapalhar o seu tratamento. Se tiver febre, e a febre não é obrigatória, porque os idosos, alguns em situações não têm febre, a tosse, a dor de garganta, a dor de cabeça, a dor no corpo, a perda, que é muito comum, hoje a gente escuta demais, aí eu perdi o paladar, eu perdi o olfato, né? Dor na região lombar, manchas, porque a Covid-19 é uma doença ainda em reconhecimento, e são muitos sinais e sintomas que são diferentes, né, tá? Que nós estamos percebendo e catalogando agora, né, tá? Pois é, quando a gente conversou, né, acho que tem um pouco mais de um mês que a gente conversou aqui no estúdio também, trazendo essas informações a respeito da Covid-19 aqui no nosso país, a gente falou sobre o comportamento dessa doença aqui no Brasil. A gente já pode dizer mais ou menos como ela tem se comportado aqui no país e fazer uma diferenciação com os demais? Assim, cada região, o paralelo precisa ser feito com os países vizinhos, né, tá? A Europa, a Ásia, a América do Norte. E na fotografia, a nossa imagem não está boa, não, porque os outros países estão com receio do Brasil. O que é que vai acontecer com o Brasil com essa explosão de casos, porque realmente está acontecendo. O nosso momento atual é de extrema preocupação. Lá atrás era de dúvida. Dúvidas por quê? Quando é que vai acontecer o famoso pico, etc. Quando, na verdade, deveríamos ter uma preocupação de fazer com que esse pico não chegasse nunca. Pois é, então, volta aqui a imagem, por favor, da curva aqui para a gente, por favor. Agora já é uma realidade. Se antes a gente se perguntava quando e se vai acontecer, agora a gente já pode dizer... Agora é uma realidade. Agora já é uma realidade. O nosso sistema de saúde já está no limite mesmo. Isso independe de ser sistema de saúde público ou privado? Independe. Tanto os hospitais privados, que também têm os seus limites, né, tá? Como os hospitais públicos, todos estão no seu limite. E o que é, assim, um pouco desconfortável é saber quem tem o seu convênio,
que existe uma possibilidade grande de não ter atendimento. Não caiu a ficha com relação a isso. E você adoecer, ficar com um cansaço muito grande, uma dificuldade de respirar, precisar de uma UTI, não vai ter. A gente, para a gente postergar essa ida ao hospital, né? A gente tem ouve falar muito sobre a utilização do oxímetro. Eu queria que o senhor pudesse explicar o que é esse aparelho e a eficiência dele, de fato, nessa questão da Covid-19, de saber mapear bem como é que está a situação da pessoa. Nas fases da Covid-19, a primeira fase, os primeiros dias, é de um quadro, uma síndrome gripal, um quadro gripal, um resfriado comum. Mas, à medida que vai evoluindo, para algumas pessoas, em torno de 20% ou um pouco menos, essas pessoas vão caminhar para um acometimento dos pulmões. E aí é onde entra o oxímetro, que é um aparelho pequeno, que ele vai verificar o grau de saturação das suas hemácias com relação ao oxigênio, que o normal seria de 97%, 98%. Na Covid-19, o sinal de alerta começa em 96%, 95% para baixo e grau maior de gravidade abaixo de 90%. É um aparelho simples, colocado no dedo, você consegue ter isso. Tá? Aquelas pessoas que têm dispneia, cansaço, o oxímetro ajuda muito. Vale a gente ressaltar, gente, que também o oxímetro já está sendo muito difícil encontrar nas casas. Não tem mais, exatamente. É um aparelho simples, Mas eu acho que vale a título de informação mesmo, existem alguns aparelhos celulares que têm essa função, muita gente não sabe. Então, de repente, ver se o teu celular já tem essa função, se não tiver, de repente pode ser que tenha algum aplicativo, enfim, dá para a gente tentar de alguma forma. Doutor René, a gente tem aqui o quadro, o boletim que a gente geralmente, passa diariamente aqui, e eu queria fazer essa análise hoje com o senhor, queria que o senhor pudesse então fazer essa análise. São 1.867 casos confirmados, 588 casos superados, 1.299 casos suspeitos e 98 casos óbitos confirmados já aqui no nosso estado, né? A gente tem visto que a gente tem tido uma média de 9 óbitos por dia. Eu acho que os últimos 3 dias a gente tem tido essa repetição de, em média, 9 óbitos por dia, né? E aí eu acho que vale a gente lembrar que mais ou menos no dia 4 de abril a gente tinha 2 mortes, né? 2 óbitos por conta da Covid-19 e hoje a gente já estamos à beira aí dos 100 óbitos confirmados. Eu queria que o senhor pudesse explicar isso para a gente, por favor, comentar. Em primeiro lugar, falar que isso aqui é um retrato do passado, tá? Dias atrás, e também nós temos um grau de subnotificação grande. Por quê? Porque nós não fazemos testagem, né? Tá? Não conseguimos testar a quantidade de pessoas assim conveniente. Aqui o que aconteceu é que exatamente a pressão sobre o sistema de saúde. Mais pessoas necessitando de acesso às UPAs, mais pessoas nas UPAs intubadas. Sempre a gente fica escutando que não temos mais respiradores nas UPAs. O SAMU precisa estar sempre retirando pacientes das UPAs, levando para os hospitais que tem vaga. E quando o paciente vai para o respirador, a chance dele vir a falecer aumenta e aumenta muito. Por quê? Mais de 50%. Porque são pacientes que têm uma capacidade respiratória já muito, digamos assim, danificada pelo processo inflamatório. Aí acaba tendo dificuldade em recuperar. Uhum. Pode acontecer, geralmente acontece, mas a mortalidade é muito alta. E aí a gente tem também o boletim do nosso país. Vamos mostrar também como é que está a situação aqui do país. São 106 casos confirmados e já 9.146 óbitos confirmados aqui no nosso país. E aí a gente tem essas questões, né? No Nordeste, o estado do Ceará lidera o ranking de casos confirmados com quase 14 mil registros.
O segundo estado é Pernambuco, com mais de 10 mil pessoas infectadas com o novo coronavírus. Já na região sudeste, o Rio de Janeiro ultrapassou São Paulo e registrou o maior número de mortes por Covid em 24 horas no Brasil. Foram 189 novos óbitos confirmados no estado em um único dia. E em todo o país, estima-se que 55.350 pessoas estão recuperadas da doença. A recuperação também é uma coisa difícil de se acontecer? Não, porque aqui você inclui os pacientes que foram testados, que precisaram fazer a sua quarentena, que não tiveram um quadro grave e entraram nas estatísticas como curados, né, tá? Nós precisamos fazer essa separação dos pacientes que precisaram de internação e foram curados, esse é o dado mais fidedigno, mais importante. E aqui temos de considerar que, segundo os estudos estatísticos, assim, quem trabalha com isso, você precisa multiplicar por 7 ou por 10 esse número lá de cima, que esse número é o número real. Nós teríamos mais de 1.350.000 casos no Brasil. Isso aí é o número real. Isso porque a gente tem ainda aquela questão dos assintomáticos, não é isso? Os assintomáticos e os sintomáticos que não conseguem, que eu escuto muito, tá? Não conseguem, não, eu estou com tosse, estou com anosmia, perdi o paladar, etc. E é um quadro típico da Covid-19, mas não consegue chegar ao sistema para ser notificado. Entendi. Não tem como, tá? Porque as UPAs estão lotadas. É muito difícil você notificar essa pessoa, mas você sabe que ela existe, que ela foi sintomática e que ela se recuperou e nós não sabemos porque não vai entrar aqui. Tá? Fora os assintomáticos, que é um número enorme, 80% falam por aí. Muita gente se pergunta o seguinte, depois que eu contrair a doença, eu posso tê-la de novo ou eu fico imune? Não sabemos. Mas, levando em consideração os outros coronavírus, nós temos 4 coronavírus, 2 endêmicos, né? Todo mundo aqui já teve já teve um resfriado comum. E o resfriado comum, ele acontece com uma certa frequência. 20% dos resfriados, dos quadros respiratórios superiores, é pelo coronavírus. Simples, né? Tá? E aí, essa imunidade, ela não é sustentável. A cada 2 anos, você acaba perdendo ela e você vai ter um novo quadro de resfriado. Isso provavelmente vai acontecer com o SARS-CoV-2, que é o vírus que causa a Covid-19. Então, o que a gente deve então aguardar seria a vacina, então a tão falada e esperada vacina, então, que aí essas campanhas aconteceriam e iriam então imunizando as pessoas. No caso das vacinas, já foi isolando um anticorpo que bloqueia, que é que a gente chama de anticorpo neutralizante, que bloqueia o vírus. Essa vacina produzindo esse tipo de anticorpo, ficaremos imunes. Mas sem uma vacina, estaremos nessa. Tá? Por isso que a organização do sistema de saúde, da sociedade, dos governos é de suma importância. Daqui no próximo ano, não havendo a vacina, é provável, nós não sabemos. Vai começar tudo de novo. Agora, uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, durante essa conversa que nós tivemos, o senhor mencionou como é que está o Brasil perante os demais países. A gente está tentando, então, fazer o isolamento social a trancos e barrancos, com aprovação, reprovação de governo federal, enfim, essa briga que está existindo entre governo federal, estadual e municipal, a gente tentando fazer e a gente continua, ainda assim, nós estamos sendo mal vistos lá fora, né? Ou seja, por quê? Porque nós estamos adoecendo, porque nós estamos com políticas ineficazes aqui no nosso país ainda. Ou seja, ainda que a gente não faça o isolamento na tentativa de salvar a nossa economia, a gente ainda vai ter problemas de economia ainda assim, porque os outros países não estão querendo negociar com o Brasil por conta da Covid. Sim. O nosso paralelo seria com a Argentina, com o Peru, a Colômbia, né? Tá, o Chile também, que tendo uma única forma de pensamento, uma única política, um único norte, trabalham com mais, digamos assim, mais qualidade essa situação. Considerando que a Argentina é um país quebrado,
mas a opção da sociedade lá foi pela saúde da população, digamos assim, tá? Lá tem o confinamento já há um bom tempo, tá? E o número de casos realmente está seguindo essa curva mais baixa, né? Está com achatamento. A Colômbia também, o Peru a mesma coisa. O Brasil, aqui na América do Sul, o Brasil e o Equador, se não me engano, que tiveram um caminho não tão positivo nessa parte. Doutor Reder, só para a gente encerrar a nossa entrevista, eu queria só mencionar aqui para o pessoal de casa, reafirmar para eles essa preocupação que o senhor mostrou aqui com a curva, que mostra que se a gente não fizer a nossa parte, se a gente não ficar em casa, na semana que vem, muito provavelmente nós estaremos ultrapassando o limite da curva, ou seja, nós já não teremos leitos para as pessoas doentes. Eu queria que o senhor pudesse frisar isso mais uma vez, nunca é demais repetir, para que a gente tente dessa forma, então, conscientizar quem está em casa. O confinamento como um todo ainda não está no nosso radar, mas o distanciamento social, sim, que implica no quê? Manter a distância do próximo, 1 metro, 1,5 metro, quando andamos nas ruas, isso é evidente, não acontece. Precisamos pensar nisso. O uso da máscara. No começo da epidemia não se tinha essa ideia, mas hoje já sabemos que a máscara ela ajuda e ajuda muito. Sair de casa, máscara. O uso do álcool em gel após lavar as mãos é fundamental. Usar o álcool em gel é extremamente importante. E também não tocar na face, no rosto, porque a principal forma de contaminação ainda é a invisível, que são as nossas mãos. Nós levamos os vírus ao entrar em contato com algum objeto, ônibus, etc., para a nossa boca e nós contraímos o novo coronavírus, né, tá? Podendo ficar em casa, faça isso. Isolamento social e para não haver a necessidade do confinamento. Ok, muito obrigada pela sua participação aqui no TV Mar News. Então, acho que ficou muito claro, né, gente, que está nas nossas mãos, certo? Nós temos, então, medidas tentando ser adotadas por parte dos poderes públicos aqui no nosso município e no nosso estado. E agora fica a questão da nossa conscientização, né? Está nas nossas mãos. Se a gente não quer parar de vez, então vamos fazer o confinamento correto, o isolamento social da forma correta durante esse período, para que a gente não precise, então, entrar em lockdown e não precise passar por essa situação. Isso não é uma realidade só de quem é de baixa renda. Eu acho que isso vale a gente frisar também, né? Se você também tem plano de saúde, está correndo o risco de chegar lá no hospital e também não ser atendido do mesmo jeito. Nós estamos todos nivelados, somos agora de igual para igual e a gente precisa agora caminhar junto. A gente vai agora para um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho com mais informações.